potências hegemônicas, e tudo isso está sendo demolido neste exato momento. Então, mãos à obra. A história é feita de pessoas. Nenhuma das grandes pessoas na história foi diferente de você, de mim ou de meu pai. Pois que essa semente, que esse vírus passe a todos os brasileiros e que nós entendamos que temos que valorizar uns aos outros, que incentivar uns aos outros, que quando um começar a fazer algo, devemos dar força uns aos outros, porque somente unidos, nós aqui dentro e este país, com os outros países que estão na mesma situação e que não nos tratam de cima para baixo, mas de igual para igual, olhando nos olhos, é que nós vamos conseguir algum dia ser uma potência e proteger o nosso povo e ajudar o resto da população mundial, porque não é nosso interesse fazer como as potências hegemônicas mundiais, que matam e destroem vidas, usando drones, matando crianças inocentes e pessoas que não têm nada a ver com o que está acontecendo nessa briga de poder e de ganância. Um grande abraço a todos e muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos e a todas. Quer saber como investir? Bom dia a todos e a todas. Bom, essa é a mesa 4 do 13º ENEDS, as Forças da Informação. Eu sou o Pedro, estudante de Engenharia Elétrica aqui da UFSC. Esse vídeo é uma fala da Aline Bautista, filha do Bautista Vidal, que atualmente busca compilar as obras dele. Ela nos enviou o vídeo por causa da impossibilidade dela de comparecer ao evento. Agradecemos a Aline e esperamos tê-la em breve num futuro ENEDS. Bom, eu chamo para compor a mesa Maurílio, cientista da computação aqui na UFSC, desenvolvedor de software livre no Laboratório de Cultura Digital da UFPR e no Open Lab da UFPE, membro da Rede Livre e da Rede Mocamboense da Repos. Chamo também para compor a mesa a jornalista Elaine Tavares, educadora, mestre em comunicação social, integrante da equipe do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da UFSC, o IELA, e coeditora da Revista Brasileira de Estudos Latino-Americanos, a Rebela. Também irá compor a mesa a Cláudia Schulz, produtora cultural, integrante da Mídia Ninja Sul, articuladora de redes e mobilização social do Gabinete Digital do Governo do Rio Grande do Sul, em 2013 e 2015, chefe de gabinete da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do MINC, de 2015 a 2016, PhD em Servirologia, Gambiarras e Soluções Criativas e de Compartilhamento do Conhecimento em Rede. Olá, está aqui a Cláudia. Bom, de novo, essa é a mesa Força da Informação. Eu passo a palavra para o Maurílio. Tudo bem, pessoal. Os slides vão aparecer? Mas tá. É o seguinte, eu achei bem interessante essa coisa da força da informação, porque hoje em dia a gente sabe que a informação ela é muito relevante. Se a gente olhar todos os problemas que a gente tem na implementação da Lei de Acesso à Informação, a gente já começa a ver que é bem difícil, às vezes, você conseguir algumas coisas com alguns órgãos do governo ou até algumas instituições públicas. A gente sabe que eles evitam, assim, ao máximo, passar as informações para esse pessoal. Transparência Hacker sofre bastante com essa coisa do poder da informação. Então, eu acho que o nome da mesa até que é consistente, para a gente olhar para a informação como algo muito relevante, muito importante. Mesmo dentro de um evento de engenharia, assim, a gente discutir essa questão eu acho relevante, apesar de eu achar que havia, talvez, coisas mais relevantes então, para a gente discutir. Bom,
Eu vou tentar trazer aí, como sempre, o Primeiramente Fora Temer, de um jeito um pouco diferente, mas eu gostei muito dessa imagem, até porque na cidade onde eu moro tem bastante cachoeira e acho que esse pessoal foi bem feliz. Então esse Fora Temer aí está de parabéns, ficou bem bonito. Eu vou falar um pouquinho sobre o Marco Civil. Eu não sou assim vamos dizer assim, um John Lennon para começar o show, mas o João Paulo Mel, que é um cara lá da Rede Livre, da onde eu trabalho, ele me passou alguns slides que eu acho bem legais, que dá para a gente falar um pouco sobre o Marco Civil. Entre 2010 e 2015, mais ou menos, o Marco Civil, aconteceu o processo de construção do Marco Civil. Eu estava na graduação, ou seja, não vi nada, eu simplesmente vivi, e mais tarde eu fui ver os efeitos do Marco Civil uma vez que ele estava funcionando. As Forças da Informação não era o nome, a gente trocou, mas o nome era Internet Sob Ataque. Eu deixei ali embaixo, só para lembrar. E a coisa do Marco Civil, da neutralidade, da privacidade e liberdade de expressão é o que a gente vai tentar trabalhar nesse conjunto de diapositivas, também é um bom nome. Ali, vixe, não deu para ler. Mas é o seguinte, está mostrando mais ou menos as etapas. Em 2009, a gente já tinha 26 projetos de lei. Imagina, você tem 26 que o Mollon é da rede, né, se não me engano agora. Então, o Mollon teve que segurar esses 26 caras para dizer não, e não é isso que a gente quer. Depois, sumiu. Alô, produção? 1, 2, 3, 4, salva eu aqui. Vamos lá, tem o celular aqui, a gente se salva para a gente continuar a nossa bateria aqui e não perder nosso tempo. Vamos lá. Pareceu um vulto ali, né? Vamos lá, pessoal. Vamos ver se eu consigo aqui continuar. Então, existiu aí uma reação popular até o andamento do PL, Projeto de Lei 84 de 1999, que é como se fosse um AI-5. Quem sabe um pouquinho sobre a ditadura sabe que o AI-5 não foi legal. Aí eles chamaram de AI-5 digital do senador Eduardo Azeredo, que era a Lei Azeredo, que ninguém queria. Eu não sei qual o conteúdo dela e nem quero saber. Eu acho que não virava mesmo. Aí o Ministério da Justiça chamou o pessoal da FGV, que lá tem um instituto sociotécnico, do pessoal jurídico, que faz uma discussão bem legal, e eles abriram para consulta pública uma regulamentação de um processo como esse, né, que é o Marco Civil da Internet. Primeiro eles fizeram uma consulta sobre princípios normativos, depois eles fizeram a sistematização para avaliação popular, e tudo isso ficou aberto para a população poder participar. Isso é muito legal do Marco Civil da Internet, porque ele foi construído pelas pessoas. O resultado dele pode não ser tanto das pessoas, mas o processo de construção e muita coisa que está lá foi construído por essas pessoas. Vamos continuar aí na nossa reflexão. Em 2011, a Dilma enviou uma mensagem presidencial, que tem um número aí, que eu acho que não é tão relevante, mas ela mandou, e quem quiser ver está lá. Aí ela encaminhou para o Congresso Nacional o projeto de lei do Marco Civil da Internet. Em 2012, vai vendo, galera, a gente está em 2011. Em 2012, o Congresso Nacional ele abriu uma rodada de consulta pública. Em 2013, a Dilma pediu regime de urgência após o escândalo da NSA, que a gente sabe que rolou várias escutas em cima do Brasil, que isso é bem... não sei que nome que eu dou para isso. Em 2014, ele foi aprovado pela Câmara. Em 2014, ainda aprovado pelo Senado. E ainda em 2014, a Dilma sancionou e abriu isso na net mundial. E lá estava nada mais, nada menos que o Tim Berners-Lee, que é o cara que criou a web, não a internet. Ele levantou naquele dia, na net mundial, que é muito controlada pelos Estados Unidos, inclusive, que é muito relevante isso e que qualquer país deveria fazer o que o Brasil fez. Então, o Marco Civil da Internet ele abriu as portas para se pensar uma internet sem o ACT, que era um dos vamos dizer assim, das coisas que tirava o direito do usuário na internet. Antes, ele era um anti-ACT. Na sequência, você vê aqui um slide de referência global. O Marco Civil ele foi evidenciado no mundo como uma lei de vanguarda no que tange a proteção e privacidade dos usuários, liberdade de expressão e neutralidade da rede. Que é exatamente isso que o Tim Berners-Lee acabou vendo no Marco Civil brasileiro. Aí vem alguns princípios básicos de neutralidade da rede. Quando a gente envia uma informação para alguém, a gente está enviando um pacotinho. E cada um desses pacotinhos divididos tem o endereço do seu computador, ele tem várias informações de hora, tudo que eu quiser saber sobre aquela informação, sobre aquele dado que está dentro daquele pacotinho, eu consigo ver nesses pacotes que circulam pela internet. O que acontece?
essas empresas poderiam explorar e passar informação sua sobre que hora que você acessou, por que você acessou, para quem que você está mandando, qual que é o conteúdo da mensagem. O Marco Civil não deixa que isso aconteça. Então, a gente tem que proteger ele para que ele continue protegendo a gente. Se as empresas têm o poder de vender a nossa informação, aí a casa caiu mesmo. A gente está ferrado. Deixa eu continuar usando meu celular, que eu acho que está funcionando. Tá legal, pessoal? Então, tá bom. Vamos lá. Na sequência, tem uma coisa da liberdade de expressão. A gente pode entrar em qualquer site e escrever o que a gente quiser, mesmo que a gente seja nazista. Se você quiser escrever, escreve lá. A questão é que você vai sofrer as sanções penais, não a empresa. A empresa que hospeda o conteúdo que você está postando, ela antes sofria também sanções penais, porque ela tinha que tirar aquilo. Só que como é que ela vai descobrir que um cara, um dia, resolveu colocar um conteúdo nazista? Então, isso ficou meio que ruim para as empresas, as próprias empresas pressionaram, e dentro do Marco Civil isso foi colocado. E é muito legal que as empresas não sofrem tanto com isso. Mas tem problemas aí. Quem quiser ler um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, vai ver que as empresas elas começam a ter alguns poderes que elas não tinham, e elas começam a acessar a informação da gente com algumas brechas dentro do próprio Marco Civil. Ou seja, o Marco Civil ainda tem muito para melhorar, mesmo sendo um dos marcos civis de internet mais desenvolvidos da atualidade. A gente tem a questão da privacidade do usuário, que é mais ou menos aquela ideia do que eu falei, que as empresas elas não podem acessar essa informação. Ela meio que repete isso, mas de uma maneira a colocar e deixar mais claro que o usuário ele não tem o seu dado bisbilhotado. A gente tem a coisa do zero rating, se quiser passar. O zero rating, o que é? Sabe aquele negócio de usar o Facebook, o WhatsApp, o Twitter de graça? Isso daí é o zero rating. A empresa está dando a possibilidade para você de acessar o WhatsApp de qualquer lugar, utilizando a rede deles, sem descontar nada do seu pacote de dados. Isso é errado. Dentro do Marco Civil, isso, inclusive, não deveria ser feito, né? Essa coisa da gratuidade, ele está permitindo acesso a uma coisa e retirando o acesso a todas as outras coisas. Ou seja, se a gente continuar dessa forma, a gente vai ter uma internet cada vez menor e isolada em coisas que eu chamaria de condomínios fechados. Você só consegue acessar conteúdos que estão dentro do Facebook. E os outros conteúdos? E os blogs que tem na internet? E o blog do Rovaí, e a mídia ninja, vai tudo para o saco. Essas coisas deixam de ser relevantes, e o que passa a ser relevante é só o Twitter, o Facebook e o WhatsApp. Então, essas empresas, elas têm parcerias com empresas como AT&T, Vivo, Claro e outras telecoms que existem no mundo para fazer esse tipo de coisa, que parece super legal, mas a gente não deveria desejar isso, e o Marco Civil tenta proteger a gente para que isso não aconteça. Passa para a próxima aí. Vamos lá. Esse daqui é o PL Espião, que rolou em 2015, e é uma tentativa de justamente você ter acesso a esses dados que o Marco Civil proíbe de você ter. Número de IP, data e horário da sua conexão de rede, acesso a aplicações que você utilizou, sites, aplicativos que você visitou. Tudo isso poderia ser obtido por uma autoridade competente. Vejam as aspas. Então, quais são as autoridades que são competentes? Eu não sei listar, mas eu não gostei muito disso. Sinceramente, a gente teria que ficar bem de olho nisso, porque se isso começa a acontecer, mais uma vez, a gente está tendo alguém nos vigilando, e a vigilância não é brincadeira. Chega ao ponto de você comentar sobre um livro de um árabe, você pode ser preso porque está tendo Olimpíadas no seu país. Então é bem complicado isso. Pode passar. O Internet.org é um projeto que o Facebook fez na Índia. Basicamente é a mesma coisa do Zero Rating, só que eles dão acesso às comunidades mais pobres na Índia ao Facebook e alguns parceiros do Facebook, tipo o Skype, que é parceiro do Facebook, talvez teria acesso. Não sei se VoIP, nesse caso aí, iria rolar. Mas, opa, volta. O que acontece ali? A tecnologia ela não deveria ser focada ou voltada apenas a um grupo, mas a todos os grupos. Quando eu construo uma tecnologia, um hardware, um software ou qualquer obra de engenharia, ela não deveria privar uns em detrimento de outros. Então, ela não deveria diferenciar. A gente sabe isso por quê? Porque a gente está aqui dentro de um evento que discute tecnologia social, e a gente sabe que esses pontos são muito relevantes. Se você constrói uma tecnologia que é só para alguns, você não está abarcando todo o conjunto da sociedade. Esse é um ponto muito relevante. O Facebook ele criou uma internet
que é só para alguns. Ou seja, ele está privando um conjunto da sociedade. Ele não fez uma internet para todos. A internet é para todos. Então, é essa internet que a gente deveria buscar. A internet para todos, não essa internet que ele está querendo oferecer para as pessoas. Apesar dela ser de graça, ela não é uma boa internet. É uma internet ruim, que ela não dá acesso a todos os conteúdos e a riqueza do universo da internet. Só o Wikipedia já é muito legal, mas será que a gente conseguiria ter acesso a conteúdos de qualidade vendo apenas a Wikipedia e apenas o Facebook? Claro que não. Então, muitos artigos, muita coisa acadêmica não vai aparecer nessa internet. Então, não é essa internet que a gente quer. Esse internet.org é uma furada. Pode passar para a próxima. Aqui o João me colocou algumas coisas da onde ele acessou essas informações. Queria agradecer. Nem sei quanto tempo que durou aí, mas deve ter sido o quê? 10 minutos? Foi 10 minutos. Bom, então agora eu passo a palavra à Elaine. Então, queria agradecer aí a organização do evento, né? Sempre bom poder partilhar com vocês aí um pouco dos conhecimentos que a gente vai amealhando aí pelo caminho. E, em primeiro lugar, eu queria dizer que, efetivamente, nós estamos vivendo sob um golpe, né? Isso é importante que a gente nunca esqueça. A história vai nos mostrar isso daqui a pouco. E esse golpe que nós estamos vivendo, ele é o que a gente diz, um golpe midiático, judiciário e parlamentar. Então, está no campo também da informação. E é por isso que o grito, a palavra de ordem fora Temer, ela não só é justa, como necessária, né? Então, e por isso que essa discussão da informação também é uma discussão importante dentro do campo da engenharia, porque nós vivemos sob esse paradigma hoje, né, da comunicação e da informação. Então, se nós estamos vivendo um golpe de Estado no nosso país, que não tem os tanques nas ruas, que ainda não nos deu os primeiros desaparecidos ou os primeiros assassinados, isso não significa que não seja um golpe e que não seja igualmente violento, né? Inclusive por ser um golpe do qual faz parte, nesse tripé do golpe, como eu falei, o judiciário, o parlamento e a mídia. Então, por isso é importantíssimo, sim, a gente entender quais são as forças da informação que a gente recebe cotidianamente. Então, vou tentar aqui trazer para vocês um pouco disso, né, quem domina a informação hoje no Brasil, na América Latina e no mundo, e também mostrar os desafios que estão colocados para nós nesse paradigma internetico, né, que hoje domina aí essa nova geração, que é uma revolução tecnológica que acontece, que temos que entendê-la e compreender as forças que a dominam para que nós possamos formular, enfim, as formas de resistir e de avançar nesse universo. Então, a primeira coisa que eu poderia dizer para vocês é que informação é poder. Isso é pão comido, todo mundo sabe disso. E a segunda coisa é que a mídia comercial que nos domina, de certa forma, ela é mentirosa e manipuladora. Isso também é senso comum. Mas aí a gente vai ver como é que se configura, então, esse poder, para que vocês entendam como é que isso aparece para nós. A gente está vivendo uma revolução tecnológica e a internet parece ser o nosso universo. Quando a gente fala, todo mundo tem internet, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem smartphone, etc. Mas existem alguns dados que são importantes a gente perceber. Primeiro, a televisão ainda é o veículo que informa a grande maioria da população brasileira e latino-americana. Para vocês terem ideia, a televisão ela consegue chegar em 97% dos lares brasileiros e latino-americanos. No Brasil, hoje, a internet está conseguindo entrar em 50% dos lares. Avançou muito. Mas a televisão ainda é uma força poderosa, né? Então, a gente tem que entender quem é que controla também esse universo midiático. Aqui no Brasil, 4 famílias e uma igreja controlam praticamente tudo que a gente ouve, lê ou vê, né? Família Marinho, na Globo, né? Família Silvio Santos, SBT, Família Saad, Bandeirantes, e a Igreja Universal, né? E os Tivita, que dominam o comércio editorial, que a gente vai na banca de revista, parece que tem uma diversidade incrível de produtos comunicativos, né?
impressos, e quando a gente vai ver qual é a editora que imprime aquilo ali, é a mesma lógica comunicacional e ideológica, inclusive. No campo das letras, então, os Tivita com a Abril, os Frias com a Folha, e do ponto de vista regional, aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o Sirotsky. Então, são famílias, são redutos familiares de milionários, bilionários brasileiros que dominam tudo que a gente tem de informação. Para vocês terem uma ideia, os 4 maiores bilionários do Brasil são donos de impérios comunicacionais. O primeiro é o José Roberto Marinho, que é primeiro filho Marinho. O Edir Macedo é o segundo. Os Tivita, o terceiro. E Silvio Santos, o quarto. Então, vejam vocês como que está ligada a relação do domínio da informação com o domínio econômico também. No Brasil, nós temos hoje 7 mil veículos de comunicação funcionando, o que significa televisão, jornal, rádio, né? E, para vocês terem uma ideia, esses veículos, desses 7 mil veículos, 1.415 são televisão. Então, volto a dizer aqui, nós somos culturas, a nossa cultura latino-americana é uma cultura que engravida pelo ouvido, né? Então, é a partir da falada, né, que a gente vai inoculando na nossa cabeça uma série de elementos que comandam a nossa vida. Então, por isso, a televisão e o rádio têm um papel muito poderoso na questão comunicacional. Desses veículos todos que nós estamos falando aí, 271 donos desses veículos são políticos com mandato. São donos desses meios de comunicação em todo o Brasil. O Partido Democrata, Demo, ele lidera esse controle das informações com 58 veículos. E o PMDB está em segundo lugar com 48 e o PSDB com 43. Então, as grandes forças políticas partidárias detêm aí o maior número e o controle desses meios de informação. Então, para a gente entender por que a gente vai vivenciando aí toda uma ideia que vai tomando conta aí da nossa cabecinha. Dos 27 partidos políticos que existem hoje no Brasil, 20 deles são representados por políticos que são donos de meios. Portanto, a ligação entre política e meio de comunicação, ela é absolutamente imbricada e capilar. Abigarrada, como diriam os nossos irmãos latino-americanos. Na América Latina, gente, é a mesma coisa. Se pegar aí o México, por exemplo, que tem um papel muito importante por estar na fronteira com os Estados Unidos, totalmente dominado pela Televisa, que é uma única família que domina o México e que distribui produção televisiva para toda a América Latina. Mais de 70% do controle da informação mexicana está na mão da Televisa. Na América Central, que é aquela partezinha que liga as duas Américas, uma única família domina os meios de comunicação de 12 países daquela região ali. Uma única família. Família González. Na Venezuela, ainda que sob toda essa luta que se busca lá no avanço da democratização participativa ou até na caminhada para o socialismo, ainda existe um domínio muito grande da família Cisneros, que também é a Venevision, que domina a comunicação na Venezuela. Na Argentina, o Grupo Clarim, etc., etc. Nos Estados Unidos não é diferente. Nos Estados Unidos, quem domina é o chamado Big Six. Big Six são as 6 grandes corporações, né, que são... Hoje em dia, elas meio que se juntaram umas com as outras e conformam 6 grandes corporações que dominam toda a informação que sai dos Estados Unidos, inclusive para nós, que chega aqui através do braço armado ideológico estadunidense, que é a CNN Latina. Quais seriam esses grupos? A Time Warner, que é a fusão da Time com a Warner Brothers, Walt Disney, Viacom, Rupert Murdoch, que não só tem raiz nos Estados Unidos, mas também tem um domínio muito grande na região europeia, a CBS e a NBC, então chamada Big Six. Dominam praticamente todo o entretenimento e a informação nos Estados Unidos. Aí nós temos agora a chegada, então, da internet.
né? A internet que vem como um elemento que muitos autores aí conhecidos da gente chamam que é essa vertente democrática da informação, que a partir da internet, então, agora nós somos todos produtores, né? Nós todos somos, cada um de nós é dono do seu meio de comunicação, é o nosso celular esperto, né? Consegue filmar, produzir informação, tirar foto, etc. Então, nós temos um meio de comunicação e tem um potencial revolucionário, democrático, fabuloso. Isso, em si, é uma meia-verdade, né? Nós temos realmente essa potencialidade, mas o que nós temos visto é que, desde 1994, quando foi criada a www, né, que é essa maneira da gente, como é que se configuram as informações na internet, e as redes sociais que foram criadas depois, os instrumentos de controle estão cada vez mais chegando, porque é aquilo ali que a gente sabe. Quando uma coisa começa a dar certo, o sistema vai lá e se apropria dele. Então, hoje nós temos, por exemplo, a Google praticamente abocanhando tudo, né? Quem é que não tem um e-mail Gmail, né? Praticamente todo mundo tem. Até algum tempo atrás, as pessoas dividiam aí entre Yahoo, Hotmail, alguns outros e-mails alternativos, e hoje parece que está todo mundo entrando na febre do Gmail. O que isso significa? Controle de uma única empresa, né? Facebook, o Maurílio colocou muito bem ali, né? Quer dizer, esse avanço do Facebook para que, nos países, inclusive aqui no Brasil, chegou a conversar com a Dilma Rousseff, né, o Zuckerman, para esse tipo de internet, essa internet que chega nos lares pobres, nos celulares espertos de todo mundo, gratuitamente, mas a qual tu só pode acessar o Facebook e o que está dentro do Facebook. Isso é uma maneira também da gente controlar a informação. Então, na medida em que existe essa potencialidade democrática da internet, existe também todo esse movimento para segurar essa informação. E aí entra todos esses elementos que, para nós, parece... A maioria das pessoas não se dá conta, e muitas pessoas, inclusive, acreditam que isso não tem importância, que é o fato de que essas empresas, sim, têm a possibilidade de saber tudo sobre nós. Eu não sei se vocês fizeram esse testezinho que está rolando agora essa semana no Facebook, que é que candidato você seria. E não tem esses testezinhos que o Facebook toda hora faz? O que aquilo ali é? Aquilo ali é a prova mais concreta de que eles sabem tudo sobre nós. Ou seja, aquilo que a gente posta nos expõe, né, nos expõe como ser individual e como ser político, e eles conseguem saber o nosso perfil, para tudo, seja para vender um produto para nós ou vender uma pessoa que eles queiram que a gente vote para presidente, prefeito, etc. Então, esse é um elemento que o Marco Civil da Internet atuou muito na luta que fizemos com relação a isso, para que isso pudesse ser garantido, e até isso pode estar escrito na lei, mas o fato concreto é que esses servidores que estão fora do nosso país, eles sabem tudo sobre nós. Então, e nós aceitamos isso, porque na medida em que nós colocamos ali, aceito as condições, nós estamos dizendo sim a isso. E as pessoas dizem, eu não tenho nada a esconder, né? A gente não tem nada a esconder até o momento em que a gente passa a ser um problema para o sistema. Aí qualquer coisa vira um motivo de crime. A gente está vendo aí o golpe que estamos vivendo hoje no Brasil. O crime ele pode ser inventado, forjado e ele vai ser visto como crime. Bom, uma das potencialidades democráticas da internet muito falada foi a tal da Primavera Árabe, vocês se lembram, né? Alguns de vocês são jovens, mas devem ter vivido isso. Que foram os inícios das revoltas aí no mundo do Oriente Médio, aí, que deu início à chamada Primavera Árabe, que hoje a gente está vendo que não foi primavera, e sim um grande inverno, né? Porque esses países estão todos hoje destruídos e ainda vivendo sob o ataque das forças estadunidenses e os seus aliados. Então, essa tal Primavera Árabe que começou, e a internet é que conseguiu trazer as imagens e tal, hoje também a gente vê muitas daquelas imagens que tinham sido feitas durante aqueles momentos, imagens inventadas, forjadas, ou seja, as formas de manipulação da informação, elas estão aí o tempo todo, seja na televisão, seja no rádio, seja na internet. Deixa eu ver meu tempo, 10 minutos. Bom, isso para dar uma geral para vocês do que nos domina, quer dizer, o que é que nos domina? É o colonialismo
já falamos aqui desde o início da primeira mesa, o colonialismo econômico, cultural, mental e tecnológico. No campo da comunicação, também estamos submetidos a esse tipo de colonialismo. Por quê? Nós não